Se você quer sair das dívidas, mas não quer perder o seu casamento, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos abordar todos os riscos que uma crise financeira tem para a vida de um casal, quais são as pegadinhas e como você pode sair dessas sem perder a pessoa que você ama. O meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e aqui neste canal eu ajudo pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. E o meu papel é te ajudar a apertar o eject para você sair das dívidas. Eu sempre escuto, Dr. Niklaus, como sair das dívidas? E olha, é comum também que venha uma frase parecida com Doutor, aqui em casa tá pesado, a gente não conversa mais daquele jeito de antigamente. Bom, você sabe, dinheiro não é só número. Dinheiro representa também segurança, previsibilidade, planos de futuro. E quando o casal perde o controle do dinheiro? O que acontece? Surge a pergunta que ninguém fala com clareza, mas todo mundo sente ou pensa. Será que eu tô seguro com você? Segura aí nessa cadeira, que verdades difíceis serão ditas nesse vídeo, mas é pro seu bem. E eu quero ser o seu aliado para evitar esses perigos pro seu casamento. Então vamos falar aqui sobre alguns sinais de que o seu casamento possa estar em risco. Então vem comigo e me diz se você reconhece algum desses cenários. Vocês até tentam conversar, mas a conversa vira cobrança e defesa. Um quer resolver logo e o outro quer evitar o assunto. E qualquer comprinha pequena vira uma discussão enorme. E tem decisão financeira sendo tomada sozinho, sem combinar. E vocês param de falar sobre o futuro e hoje só falam de conta. E tem alguém aí que fica apontando o dedo e buscando culpados. E sempre tem um sinal bem claro. O clima da casa muda. Fica meio pesado, né? Mas não se engane. Fugir do problema nunca é uma solução viável. E eu quero contar para você de um caso de um casal que eu atendi. Ele quis poupar ela dos desafios financeiros. A dívida foi crescendo e ele optou por não comentar que o cenário estava ficando ruim. Ele não contava tudo, adiava as conversas, evitou que ela visse as ligações de cobrança. Chegou uma hora que ficou inevitável e ele precisou compartilhar. E sabe o que ela disse? Ela disse que se sentiu traída. Diz que quebrou a confiança, que ela estava se sentindo insegura, que não conseguiria mais confiar nele por ter escondido algo que para os olhos dela era muito importante. E aí, no final das contas, uma crise financeira virou também uma crise de confiança. E se não está nada fácil viver uma crise financeira, imagina ela combinar com uma crise de casamento. Já deu para entender que não dá para esconder do outro a situação, não é verdade? E olha, são tantos outros casos que eu poderia te contar, mas bora que eu quero te mostrar aqui 5 riscos muito comuns para te ajudar a ficar atento, cuidar, porque o problema de grana não é só sobre dinheiro. O primeiro deles é a quebra de confiança. Às vezes, não é uma grande mentira, é apenas uma omissão. É uma decisão que você toma sozinho, é maquiar para não preocupar o outro. Só que o outro sente que ficou de fora. E a segurança emocional, vai embora. Então, não esconda a realidade. E o próximo é instabilidade emocional. Exatamente. O ser humano acuado reage. É igual animal acuado. Você sabe, a casa vira um lugar reativo. As pessoas ficam mais irritadas, impacientes. E o casal não briga só por dinheiro. Ele briga por medo, briga por cansaço, briga por frustração. E os pensamentos ficam mais negativos. E aquilo que poderia ser evitado ou, de repente, tolerado, vira um grande problema. E as pessoas passam a acumular frustrações e problemas. E no final, acabam potencializando tudo. E nós temos também a perda da conexão íntima, muito perigoso. Olha só, nesse tema, crise financeira e dinheiro, pouca gente fala sobre carinho e vida sexual do casal. Mas você precisa cuidar muito, porque nesse cenário de crise, todo mundo fica meio assim, bola murcha, né? Com aquele emocional abalado, com a baixa autoestima e às vezes rola ali um ressentimento mútuo. E qual que é o resultado possível e indesejado? O desejo some e vocês
se afasta. Quando a conversa fica muito focada em planilha e cobrança, vocês têm um risco de o romance de vocês ir para o espaço. E o item 4 é o padrão de vida e os seus sonhos. Lembre, no começo, vocês tinham vários sonhos, desejavam construir muitas coisas juntos. O amor, a parceria e tudo mais foi construído junto com esses projetos. E agora, de repente, corta viagem, congela projeto, adia plano. E se vocês não ressignificarem isso como uma fase, a frustração pessoal pode ser descontada um no outro. E o quinto elemento é o silêncio e a omissão. Tem casal que trava nesse assunto. Começam a um fugir do outro, não conversam, não falam do assunto e não encaram os números. Não tomam as decisões que precisam ser enfrentadas e acabam se afastando. Deixam de depositar afeto naquela conta bancária do amor. E olha, isso enfraquece a relação. Um começa a esperar a ação do outro e no final, ninguém age. Ficam todos constrangidos ou até um bloqueado com o outro. Gente do céu, é doído demais, né? E eu tenho certeza que você tem alguma coisa para compartilhar sobre conflitos de casal. Coloca aqui nos comentários para a gente poder ajudar o outro, compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos juntos fortalecer uns aos outros nessa jornada que a gente sabe que é muito desafiadora. E a gente sabe que o casamento tem alguns pilares que ficam muito prejudicados nesse contexto. São principalmente a confiança, o diálogo, a parceria e a intimidade. E é exatamente por isso que no Método Eject a gente trata esse cenário com muito cuidado e muito carinho. Porque sair das dívidas já é um grande desafio por si só. E se cada um ficar por um lado e não houver união no casal, dificilmente vocês vão conseguir sair dessas juntos e bem. E é por isso que a gente trata o tema do casal, enfrentando os conflitos difíceis que precisam ser enfrentados, colocando as coisas nos seus devidos lugares e do jeito certo, com sequência, com clareza e com decisão muito bem feita. Por isso que nós temos a aula Aliança da Vitória, que é assistida, sobretudo, em casal, para fortalecer os combinados, para gerar união, engajamento em todos ao longo dessa jornada, porque vocês precisam, no final das contas, trilhar isso tudo juntos. E agora, meu momento predileto, o momento da dica do aliado. E a minha dica de hoje é que vocês eliminem os tribunais dos responsáveis. Não faz sentido nenhum vocês ficarem buscando responsável nesse momento. Além disso, vocês precisam ter os seus momentos de casal e de intimidade, porque isso vai fortalecer a união de vocês. Não deixem que o seu casamento vá para o ralo por conta de dinheiro. Eu conheço muitos casos em que a crise financeira tornou os casais ainda mais sólidos e unidos. Lembre-se, essa é uma fase que vocês vão sair, vão superar e nada disso define quem vocês são. E se você está passando por desafios com o dinheiro, já segue esse canal porque eu sou o seu aliado nessa jornada contra as dívidas. Aproveita e aperta o sininho porque você não vai querer perder nenhuma das novidades. E eu quero também te convidar a clicar aqui no link, no destaque dos comentários, onde eu apresento para você o Método Eject. Um verdadeiro mapa para você guiar os seus passos e sair de uma vez por todas das dívidas. E se você precisar de apoio jurídico para lidar com as cobranças e, enfim, com todos os desafios das dívidas, eu vou disponibilizar aqui um link do meu escritório de advocacia. Não são todos os tipos de casos que nós atendemos, mas se o seu caso estiver dentre eles, vai ser uma honra poder te ajudar a sair das dívidas. Eu quero ver você aqui vindo apertar esse botãozinho para nós fazermos o seu eject das dívidas.